Sabe, existe um chamado que Deus faz ao nosso coração, algo que Ele nos pede em silêncio, mas com tanta firmeza, que nos faz parar e olhar para dentro de nós mesmos. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos faz um convite sério e profundo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos. É um pedido divino para não apenas carregarmos o nome de cristão, mas para vivermos essa fé de verdade, com o coração e a alma. A verdadeira fé começa onde só Deus enxerga, lá no íntimo do nosso coração, onde se revelam nossos motivos, nossos desejos e o que de fato estamos buscando. Esse é o ponto onde Deus deseja estar, onde Ele quer nos transformar de dentro para fora. E esse processo exige coragem, porque a fé genuína é mais que palavras ou declarações. Jesus também nos alerta sobre isso em Mateus 7:21, dizendo: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Com isso, ele nos lembra que o simples ato de dizermos que acreditamos em Deus, de afirmarmos nossa fé, não é suficiente. Ele está chamando para um relacionamento que ultrapassa rituais e superficialidades. Deus não quer apenas que a gente o invoque em palavras, mas que nossas ações, pensamentos e escolhas reflitam a fé que declaramos. Pense nisso, estamos realmente vivendo como discípulos de Cristo? Será que nossas ações diárias estão alinhadas ao que a palavra nos ensina? Esse é o verdadeiro exame. O Senhor nos chama a uma fé que se expresse em amor, em compaixão, em perdão, em paciência. E se olharmos bem, vamos perceber que isso está em cada versículo que Ele nos deu. Como em Tiago 1:22, que nos lembra: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Examine-se, teste-se, e permita que Deus revele o que precisa ser moldado, porque o desejo dele é que vivamos uma fé autêntica, uma fé que vai além das palavras e toca o mundo ao nosso redor. Este chamado de Deus é um convite para que sejamos luz onde estivermos, para que vivamos um relacionamento com Ele que seja verdadeiro, cheio de amor, e que reflete a sua vontade em cada detalhe da nossa vida. Há uma verdade profunda, uma que Deus deseja nos mostrar, que vai além do que a gente diz ou aparenta. É uma verdade que revela quem somos e como vivemos nossa fé. E Jesus fala diretamente sobre isso em Mateus 7:21, quando diz: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso nos chama a olhar além das palavras, a não nos satisfazermos apenas com as aparências de fé, mas a examinar nossas ações, nossas escolhas e o que realmente motiva o nosso coração. Quando você pensa em uma vida de fé, talvez se lembre de orações, idas à igreja, ler a Bíblia. Mas Deus quer que essas práticas não fiquem só no externo, na rotina. Ele quer que cada uma delas seja um reflexo do que está dentro de nós. Tiago 2,17 nos diz que a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Com isso, Deus nos ensina que a verdadeira fé não é algo que só se declara, é algo que se demonstra. Se realmente o conhecemos, se Cristo verdadeiramente habita em nós, então essa fé precisa transbordar em atitudes. Deus nos chama a viver essa verdade de forma visível e autêntica, porque Ele sabe que é no dia a dia que mostramos quem realmente somos. Imagine que cada ato de bondade, cada palavra de amor, cada perdão concedido é um reflexo daquilo que está em nosso coração. E essa é a verdade que Ele quer que vivamos, uma fé que se expressa na nossa maneira de ser, na nossa forma de agir com os outros, nos nossos relacionamentos. Jesus não nos chama a sermos perfeitos, mas a sermos sinceros e dedicados, a buscarmos a vontade de Deus de todo o coração. Em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o reflexo de uma vida transformada, de uma vida que verdadeiramente está em Cristo. Esses frutos são a verdade visível da nossa fé, aquilo que mostra que nosso coração está alinhado ao de Deus. E, se nos permitirmos, Deus usa cada um desses momentos para moldar nossa vida, para nos ajudar a viver uma fé que o mundo possa ver e reconhecer. Afinal, como Jesus disse em João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A verdadeira fé não é só uma convicção interior, é uma vida que produz frutos visíveis, que revela ao mundo o poder de Deus em nós. Que cada um de nós permita que essa verdade seja visível, para que sejamos testemunhas vivas da bondade e do amor de Deus.
Vamos, agora, nos colocar diante de Deus. Vamos fazer juntos uma oração, pedindo a Ele que desperte o nosso espírito, que nos revele o que talvez nossos olhos não vejam e nossos corações estejam hesitantes em reconhecer. A Bíblia nos diz em Salmos 1:3, 23, 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é um pedido sincero e corajoso, porque estamos dizendo a Deus, olha para dentro de mim, revela o que eu preciso mudar. Hoje, vamos juntos pedir a Deus que nos ajude a ser honestos conosco mesmos, para que possamos viver uma fé genuína. Porque queremos não apenas conhecer a Deus, mas sermos conhecidos por Ele. E em cada parte do nosso coração onde ainda há resistência, onde talvez ainda existam mágoas ou inseguranças, vamos pedir que Ele nos transforme. Quando pedimos a Deus que nos mostre a sua vontade, Ele nos dá o seu Espírito para nos guiar e nos ajudar a caminhar com coragem e verdade. Jesus nos disse em João 14, 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Isso significa que não estamos sozinhos. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos lembrar das palavras de Jesus, para nos confortar e nos dar a direção certa. Então, nesta oração, podemos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a viver cada dia com um coração moldado pelo amor de Deus, que Ele nos revele o que ainda precisa ser curado, purificado e transformado. Vamos pedir também por um espírito de humildade e obediência, porque Deus ama um coração submisso à sua vontade. Como diz em Tiago 4, 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Que essa humildade nos aproxime ainda mais de Deus, que o nosso coração esteja pronto a se render ao que Ele deseja para nós. Quando nos colocamos diante de Deus com sinceridade, Ele nos renova, nos fortalece e nos dá um novo fôlego de vida. Então, vamos orar juntos, de coração aberto, pedindo que o Espírito Santo nos guie, que desperte nosso espírito para tudo o que é eterno e verdadeiro. Porque uma vida guiada pelo Espírito é uma vida de paz, uma vida de propósito, e é exatamente essa vida que Deus quer para cada um de nós. Que essa oração seja o início de uma caminhada em que possamos ouvir a voz de Deus e responder com um sim sincero e completo a tudo que Ele nos chamar a fazer. Porque Deus quer conversar com você, assim como um pai fala com seu filho, para lhe dar conselhos, assim é nosso Pai Todo-Poderoso conosco. Talvez sua vida financeira esteja abalada, prestes a entrar em colapso, talvez você esteja entrando em falência, ou sem emprego, talvez seu relacionamento amoroso esteja conturbado, ou ainda uma doença que aos olhos humanos não há cura. Seja o que for que esteja passando agora, tire um tempo hoje, para ficar só, e converse com Deus, peça a Ele ajuda. E a melhor forma de ouvi-lo é através da oração, uma oração simples, sincera, uma conversa entre pai e filho, nada de formalidades, abra seu coração a Deus, fale tudo o que está sentindo, peça conselhos e ajuda. Só Ele pode te ajudar, só por meio dele que a ajuda que tanto precisa virá. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas lutas, suas dores escondidas, e as orações que você guarda em silêncio. Esse chamado para examinar o coração, viver a verdade e despertar o espírito é o próprio Deus dizendo que deseja estar ainda mais perto de você, como um pai que se importa profundamente com seu filho. Lembre-se, a fé verdadeira não é algo distante ou inalcançável, ela se revela em cada escolha que fazemos, em cada palavra que dizemos e em cada atitude que tomamos. Deus nos guia com paciência e amor, e Ele não espera perfeição, mas um coração disposto a aprender e ser moldado. Deixe que essa verdade toque você agora. Que sua vida seja uma resposta ao amor de Deus, um testemunho vivo de que Ele está com você, em cada passo, em cada desafio, em cada vitória. O Senhor jamais te abandona, e você nunca está sozinho. Se sentir em seu coração, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Ao fazer isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço com muito amor e carinho. Fique com Deus.